Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma entrevista da série de entrevistas que o BNC Amazonas vai realizar nesta eleição suplementar do Amazonas. Nós começamos hoje à tarde entrevistando a candidata do PPS, Liliane Araújo, e agora à noite nós vamos conversar com o candidato Marcelo Serafim. Comigo aqui, participando desta entrevista, está a jornalista Rosiane Carvalho. Candidato, muito boa noite, seja bem-vindo ao BNC. Boa noite, Newton, boa noite, Rosiane, boa noite a todos os internautas que estão ligados aí no BNC. Rosiane. A gente estava acompanhando as suas propostas de governo, o senhor tem propostas bem pontuais e bem claras, né, em relação à questão da saúde. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa proposta de usar recurso próprio do governo, 50 milhões, para abastecer. O senhor acha que isso abastece o interior do Estado, em medicamentos, a falta de medicamentos que tem no interior do Estado? E também sobre os mutirões, o senhor coloca aqui a realização de mutirões, que não é exatamente uma novidade, porque isso já é feito, né, nos governos atuais. De que maneira isso pode resolver esse problema na saúde no interior do Estado? Começando a parte do medicamento da atenção básica, embora o medicamento da atenção básica não seja obrigação do governo do Estado, nós entendemos como uma necessidade nesse momento. E por quê? Manaus gasta mais ou menos 40 milhões de reais por ano para abastecer a sua rede pública. O interior é mais ou menos do mesmo tamanho de Manaus, portanto, algo em torno de 40 a 50 milhões a gente abastece todo o interior de atenção básica. E por que isso, Rosiane? Porque hoje as prefeituras, com a queda de arrecadação que houve, elas não estão conseguindo abastecer a atenção primária, o medicamento de atenção básica. Quando isso acontece, eu não estou tratando o meu hipertenso e não estou tratando o meu diabético no interior. E aí, quando eu não trato, eles vão evoluir para uma doença mais crônica. O diabético vai fazer um pé diabético, vai ter que fazer uma amputação, e aí vai ter que vir para a média e alta complexidade em Manaus. E o meu hipertenso vai acabar fazendo um AVC, por conta do não tratamento com antihipertensivo, e aí vai vir também para Manaus ocupar um leito de UTI, e muitas das vezes, até pela demora no socorro, esse paciente vai ter sequelas e, em boa parte também, nós vamos perder o paciente. Então, nesse momento, é importante que o governo do Estado entre em parceria com os municípios e atenda também os medicamentos da atenção básica. Em relação aos mutirões de cirurgia, não seriam mutirões propriamente ditos, porque hoje, o que eles fazem, o que eles fizeram ao longo do tempo? Vamos fazer um mutirão aqui, aí opera, depois some, e aí só volta tempos depois. As jornadas. E a gente precisa ter uma continuidade. Daí a nossa ideia de fazer polos de saúde, onde 5 polos estão muito claros e muito bem definidos, que são as maiores cidades, Tefé, Coari, Manacapuru, Parintins e Itacoatiara, e aí a gente vai buscar cidades polos no Rio Madeira, no Rio Purus, o Rio Negro, São Gabriel, acaba já tendo uma força grande do Exército, então a gente tem como trabalhar em parceria, por exemplo, São Gabriel, Tabatinga, para você usar essas estruturas que já existem e colocar para funcionar. Uma coisa importante que a gente vai fazer é transformar a carreira de saúde em carreira de Estado. Para quê? Para que você tenha um concurso para fazer para Manaus. Eu, quando fiz os meus concursos, só tinha a opção, ou eu faço para Manaus, ou eu faço para Atalaia do Norte. Eu não ia fazer para Atalaia do Norte, porque a minha vida toda está presa aqui em Manaus. Então, eu fiz para Manaus. Agora, se tu tivesses a opção de fazer o concurso para Atalaia, 2, 3 anos depois, tu teres direito a uma remoção para uma cidade mais próxima, e 2, 3 anos depois, tu poderes ser removido para Manaus, grande parte dos profissionais da saúde começariam as suas profissões dentro do interior do Estado. E é isso que a gente quer, fazendo um concurso direcionado para o interior e que, com o tempo, haja progressão para que esse médico, enfermeiro, farmacêutico, odontólogo possa vir para Manaus, se assim for o seu desejo. Com isso, a gente vai estar fixando o profissional dentro do interior e, consequentemente, a gente vai conseguir dar andamento a médio e longo prazo
aos projetos dos polos de saúde. Essa não seria uma solução paliativa para esse problema? A exemplo do que o senhor falou, que é comparativa à carreira no judiciário, a gente vê hoje o que aconteceu com a Defensoria Pública, né, que todos migraram para a capital com essa evolução na carreira. E a outra questão é que esse novo contexto, essa proposta sua, mexe com uma situação muito peculiar da saúde e que vem sendo criticada aí pela oposição, que é a terceirização na área da saúde, né? Eu sou radicalmente contra a terceirização. Não tem nada a ver. A gente vai fazer... Eu sei que não tem nada a ver. O senhor vai mexer num vespeiro, digamos assim, porque mexe com muitos interesses, tem as cooperativas, os médicos é uma classe muito fortalecida e que certamente não deve agradar essa proposta, né? Não é isso. Pelo contrário, os médicos hoje, o que eles querem é que o Estado pague um salário justo, digno, para que ele possa ter o direito de ser concursado do Estado e ter aposentadoria no futuro. As cooperativas que começaram há 20 anos atrás fizeram com que centenas de médicos pedissem demissão do Estado, eles saíram do Estado, hoje eles estão na cooperativa, na época tinham 40 anos, hoje tem 60, 65, alguns 70, e esses homens e mulheres profissionais da medicina estão sendo escravizados porque eles não conseguem mais se aposentar. Então, a cooperativa, ela teve uma visão positiva lá atrás. Hoje, os próprios médicos não são muito favoráveis. Eles preferem que você tenha uma carreira estruturada dentro do Estado e que dê um salário digno e justo. Agora, a saúde é diferente, por exemplo, da defensoria. O cara que faz o concurso da defensoria, ele é preponderantemente urbano, é um cara de Manaus. Na saúde, não. Especialmente em áreas que não a medicina. Enfermagem, fisioterapia, odontologia, farmácia e outras afins, você já tem muitos filhos do interior que vêm para Manaus e fazem a faculdade e que depois querem voltar para trabalhar dentro dos seus estados. Parintins é um exemplo disso, Newton. A gente tem muito parintinense que voltou, depois de fazer o curso em Manaus, voltou para a sua cidade. Então, é uma possibilidade que você dá a essas pessoas. E isso, com o tempo, Rosiane, vai fixar o profissional da saúde no interior. Porque são bons salários e no interior quem ganha R$6.000 é um cara que vive muito bem. Bem, mas isso seria organizar essa área aí por intermédio de lei, transformá-lo em servidor público estadual, já que não estarão vinculados às cooperativas? Seria dessa forma? Não, você vai fazer um concurso público para que todos tenham direito a ter acesso e oportunidade de conquistar a vaga. Você faz o concurso público, quem passar é nomeado. A porta de entrada é o serviço público. Agora, a grande discussão do médico que vai para o interior é que ele não tem a perspectiva da formação. Como é que se supriria essa expectativa, essa estrutura? Porque você vai botar o médico lá no interior por 2, 3 anos, aí ele é removido para uma cidade mais estruturada por mais 2, 3 anos, e na sequência ele volta para Manaus. O que a maioria dos médicos não querem é fazer um concurso para Ipixuna e passar o resto da vida dele dentro de Ipixuna. Na hora que ele tem a perspectiva das 2 remoções até Manaus, aí, consequentemente, vai ter uma procura maior de profissionais para começarem pelo interior. E aí, em 6 anos, Ipixuna fica de novo sem médico? Não, porque você vai ter outros concursos no mesmo modelo. O judiciário é um exemplo de que as coisas não funcionam exatamente desse jeito. Não, porque o judiciário não tem o dinheiro para poder colocar novos juízes. O judiciário está o tempo todo dentro da Assembleia de pires na mão para poder aumentar o seu orçamento, e quando aumenta o orçamento, eles não estão colocando juiz no interior. É bem diferente. O Estado ele precisa fazer concurso de 4 em 4 anos para essas áreas. Porque nesse tempo, Rosiane, profissionais morrem, se aposentam, mudam de cidade, e essas pessoas precisam ser repostas dentro dos municípios. Já tem uma pergunta aqui do Maicon Ernesto, e é uma proposta sua que chamou bem a atenção, né? O senhor apresentou no primeiro debate, que o senhor participou. Gostaria de perguntar ao candidato se a proposta de criar o BOP é verdadeira. Como ele fará isso? Fará concurso público para novos policiais? Ou apenas dará uma farda preta e dirá que é BOP? Não pode dar uma farda preta e dizer que é BOP, que os traficantes estão de fuzil para poder fuzilar o pessoal da Polícia Militar. A segurança ela tem vários problemas. A gente vai atacar, primeiro, o contrato da Humanizare.
não tem lógica se pagar em Manaus o dobro do preço que se paga por um preso do resto do Brasil. Então, nós vamos tirar o Manizari, relicitar esse contrato, primeiro relicita, depois tira o Manizari, trabalhar em parceria com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, com a inteligência da Polícia Civil, com os baculejos da Polícia Militar dentro dos presídios, frequentes para poder apreender droga, armamento, telefone celular e tudo aquilo que serve para o crime organizado. Você economizando 200 milhões de reais dentro da segurança pública, você vai ter dinheiro para estruturar a segurança pública. E a estruturação vai começar pelas fronteiras, em parceria com Forças Armadas e com a Polícia Federal. Para quê? Para que a gente evite que a droga entre no nosso estado. Evitando que a droga entre e passe por aqui como rota internacional do tráfico de drogas, a gente já vai estar colaborando e ajudando a segurança pública. Depois, com o dinheiro que sobrou do contrato da Humanizari, nós vamos começar a equipar a polícia com armamento, com moto, com carro, com viatura. Por quê, Newton? Hoje é mais fácil você sair a pé daqui do BNC para a principal ali da Avenida das Torres e encontrar com um assaltante do que encontrar uma viatura da polícia. Você não encontra a viatura da polícia no meio da rua. Por quê? Porque estão quebradas, porque não tem combustível, porque não tem estrutura, não tem policial suficiente, e isso precisa ser resolvido. Então, estruturando a polícia, você vai ter a polícia mais presente em todos os cantos. E aí vem o BOPE, que é uma força especial para operações de altíssima periculosidade, de grande inteligência e que precisa dos profissionais mais preparados. Nós vamos buscar no COI, na Força Tática, na ROCAM, os 300 melhores homens e treinar. Hoje, Rosene, se você pegar um delegado e perguntar dele, a munição que está na arma dele é de 5, 6 anos atrás. Munição, ela vence, Newton. Ela esfria. Você vai para um confronto com um bandido com uma munição de 6 anos atrás, quando você dá o primeiro tiro, não funciona, você vai pegar um tiro na sequência. O Estado ele é mais forte do que a bandidagem. A gente precisa fazer isso. Hoje em dia, o policial militar tem que pegar o primeiro tiro para poder revidar. Ele não chega como força opressora. No nosso governo, nós vamos dar todas as oportunidades que o jovem precisa, que o cidadão precisa, para se tornarem efetivamente cidadãos. Agora, quem quiser ir pelo outro caminho, vai ter a mão pesada e forte do Estado para combater. E a gente tem que oferecer alternativas. Na quinta-feira, a gente vai apresentar o nosso programa e as nossas propostas sobre cultura, e a gente gravou na frente do teatro e depois foi gravar lá no Centro Cultural dos Povos da Amazônia. E eu digo que no nosso governo, no meu e do Cirlan, que é o nosso vice, a cultura vai sair de trás das grades. Você passa ali na Bola da Suframa, o Centro Cultural está todo no gradil. O jovem não tem direito a entrar para fazer uma prática esportiva, para correr, para se divertir, para brincar. Não tem direito a isso. Então, você tem que ofertar ao jovem toda a estrutura necessária para que ele se transforme num cidadão. Agora, quem quiser se transformar em outra coisa que não cidadão, nós vamos combater fortemente. O Centro Cultural ele vai ser efetivamente um centro cultural de esporte e lazer, com quadras poliesportivas, com campos de futebol de areia, futebol society, para que as pessoas tenham acesso àquilo. A escola do circo que nós nos propomos a fazer vai ser dentro do Centro Cultural dos Povos do Amazonas. A escola de artes, as quadrilhas, fanfarras, vão poder usar o espaço que hoje elas não utilizam. Essa força especial, ainda voltando a falar do BOPE, uma polícia de elite, como é que seria a atuação, por exemplo, no interior do Estado? Teria um braço ou ela seria uma espécie de força, como é hoje a Força Nacional, faz deslocamento para áreas de crise? Ela é focada em Manaus, porque é onde a gente tem a maior crise. Mas você identificou um problema sério em Tefé com o tráfico de drogas. Remove a força, bota lá e acaba com o que tiver que acabar. O Estado tem que mostrar que ele é forte. E no nosso governo, o Estado vai mostrar que quem tem força é ele. Não dá para o nosso policial estar com PT-40 e o bandido estar com fuzil.
O senhor acha que focar na questão militar, a força repressora, munição, não pode criar um problema maior para a gestão pública? Tendo em vista assim, que nos últimos anos, inclusive nesse processo eleitoral, a polícia militar teve seu nome ali envolvido em várias circunstâncias, né, de envolvimento político, de situações que não são exatamente, a gente não pode dizer que são corretas, né, dentro da polícia militar. Sim. O senhor acha que essa solução passa só por isso, pela munição, pela força repressora? Você tem que ter força repressora, sim. Você tem uma cidade totalmente insegura. No nosso governo, quem tiver pena de bandido, leva um saquinho de bombom para o bandido na cadeia. Nós não vamos ter pena. Nós vamos ter todos os instrumentos necessários para dar boa educação, boa saúde, gerar emprego e renda para que o cidadão se torne cidadão. Quem tiver pelo outro caminho vai se quebrar. O governo vai ser forte nessa questão. Tu falastes outra coisa que eu... O senhor acha que a polícia militar ela consegue... Da questão do uso da polícia militar. Não foi a polícia militar, né? Foram algumas pessoas da polícia militar. Nós temos cerca de 15 mil homens na polícia militar, sim, um pouquinho menos. Esses homens, eles são homens de bem, são homens decentes, e que 99% não fez. E acaba que 1% que faz mancha o nome da PM. A PM é valorosa dentro do nosso Estado e vai ter todo o nosso apoio. Assim como a Polícia Civil, a gente recebeu um grupo de delegados do sindicato e uma das propostas deles que mais me agradou foi que o delegado-geral seja eleito pela categoria e indicado através de lista tríplice para que o governante possa escolher. Isso é uma coisa que a gente incorporou no nosso programa de governo. Bem, esse discurso de segurança pública, ao que me parece, não é algo da prática, da recorrência do PSB, o seu partido. O seu partido tem trabalhado muito a questão da ética na política, mas, sobretudo, com vista à questão da transparência, da fiscalização, preocupação com a conta pública. Onde é que entra? Onde é que o senhor descobriu? O seu discurso, o senhor já percebeu que há uma mudança no seu discurso em relação ao que prega, o que a gente conhece da prática do seu partido? De forma alguma, porque o PSB ele se caracterizou na política do Estado por disputar eleições municipais. E na eleição municipal, o tema segurança pública, ele acaba sendo abafado, porque o prefeito ele não manda na PM, ele não manda na Polícia Civil, ele não manda na inteligência da polícia. O governo é outra história. O governador, uma das principais funções dele é exatamente a segurança pública. Então, a gente tem que trabalhar fortemente na segurança pública. O discurso do PSB, da ética na política, de transparência de contas públicas, tudo isso continuará sendo feito. Tem candidato que diz assim, não, vou auditar todos os contratos. Isso tem que ser feito de forma contínua. Isso não pode ser proposta de governo, isso tem que ser princípio de governante. E esse é um princípio nosso, de transparência maciça de todos os gastos públicos, de todas as contas. Agora, um candidato que quer ser governador do Estado, ele tem que apresentar propostas. E o que a gente faz é exatamente isso, mostrando o que a gente quer fazer na saúde, na educação e na segurança. Agora, não é uma distorção de discursos, porque é diferente uma eleição municipal de uma eleição estadual. No seu plano de governo tem a proposta de fechar as fronteiras numa articulação com países, né, com a Colômbia, com o Peru, e partindo essa iniciativa do governador do Estado. O senhor acha que isso não foi feito até agora porque o governador do Estado ele vai a Brasília e a agenda fica muito ocupada nas defesas da Zona Franca, em procurar novos empréstimos para o governo, e isso acaba não tomando conta da agenda de um governador também? Por que essa proposta ainda não foi... O que acontece? Primeiro que não seria em parceria com o Peru e com Colômbia. Seria na fronteira do Peru e da Colômbia com as Forças Armadas e Polícia Federal. Isso, na verdade... Lá no seu plano de governo está escrito uma articulação com esses países e uma articulação para proteger a fronteira em parceria com esses... Proteger a fronteira em parceria com a Polícia Militar, Polícia Federal e Forças Armadas. E Polícia Civil. Proteger a fronteira de Peru e de Colômbia, porque é por lá que acaba entrando a droga. Essa articulação internacional, é óbvio que ela tem que ser trabalhada, com certeza, ela tem que ser trabalhada com o governo federal. Mas isso não é complicado de fazer, porque o governo brasileiro é o maior interessado.
E a Europa é interessada nisso, porque grande parte da droga que chega na Europa, ela passa pelo Rio Solimões. O senhor fala também como proposta a renegociação de contratos da SEDUC para ganhar recursos para a UEA. Como é que passaria essa renegociação? O que o senhor acha que é possível cortar na parte da educação? O senhor acha que tem desperdício? Tem gordura. A gente tem algumas propostas dentro da educação e eu vou fazer o link com a UEA. Primeiro, aquela questão de independência total e restrita da UEA, a volta da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é fundamental para a gente. A gente bateu muito nisso dentro do debate da UEA, e eu, que sou mestre dentro da área de saúde, tenho mestrado dentro da área de saúde, sei da importância que isso tem. Eu vou te dar um exemplo de ação que tu corta dinheiro da educação sem fazer absolutamente nada que prejudique a ponta da educação. A merenda escolar. Hoje, a merenda escolar ela é comprada, muitas vezes vindo de fora de Manaus, portanto, o dinheiro vai para fora de Manaus, do Amazonas. Ela é comprada, chega em Manaus e ela é distribuída para o interior do estado. O dinheiro que eu gasto em merenda é menor do que o dinheiro que eu utilizo para distribuir a merenda para o interior. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e escolarizar a merenda. E o que é isso? Ao invés de eu mandar a merenda escolar para a escola lá em Parintins, eu vou mandar o recurso para a conta da escola. Juntamente com a Associação de Pais e Mestres e do Conselho Gestor da escola, eles vão fazer as compras de alimentação para a merenda escolar dentro do próprio município. Eu vou estar estimulando o setor primário, dando emprego, dando renda e jogando o dinheiro dentro dos municípios do interior, dos 61 municípios do interior. Com isso, a gente deve economizar algo em torno de 40 a 50 milhões de reais, que será utilizado para poder dar bolsas de estudo para os alunos que são da UEA e que vêm do interior do estado para Manaus, para poder ser essa a mão amiga do estado na formação do nosso jovem. Então, você vai cortar um gasto que hoje está indo para o bolso do empresário. E eu não tenho interesse de inflar o bolso do empresário. Eu prefiro até gastar um pouco mais com uma merenda escolarizada e comprada dentro do interior, porque eu vou estar gerando emprego e renda dentro do meu estado, do que comprar essa merenda fora de Manaus e gastar 40 milhões com transporte. O seu plano de governo prevê também aí, para a área de educação, uma parceria com instituições privadas. Como é que o senhor pretende realizar isso? Qual é a questão de trabalharemos com universidades particulares. Sim. Queria que você detalhasse exatamente essa questão. Sim. Existem débitos tributários das universidades particulares com o Estado. O que a gente quer? Transformar esses débitos tributários em bolsas universitárias, né? O Bolsa Universidade, que era, na verdade, o Promute, feito em 2007, não implantado em 2008 por conta da lei eleitoral, e implantado em 2009 com o nome propagandeado de Bolsa Universidade. Mas a ideia é você transformar débitos tributários em bolsas de estudo para os nossos jovens. Você tem uma estimativa disso? Não, a gente tem alguns levantamentos, mas eu não saberia te precisar quantas bolsas isso daria. Mas grande foco da Bolsa... O princípio é aquilo que o Serafim fez na gestão dele. Na prefeitura. Que, na verdade, ele aprovou a lei, fez o projeto, e quem acabou executando depois por conta da lei eleitoral foi o amazonino. O senhor fala no seu plano de governo sobre o problema de fornecimento de energia elétrica em Manaus e no interior, muito pior ainda, né? Qual é a sua proposta para melhorar esse setor? Aí tem que exatamente articulando com o governo federal para que a gente possa ver quais são os problemas e quais são as soluções possíveis para o Estado poder entrar. A Eletrobras está aí na biqueira de fazer a privatização da Amazonas Energia. Então, muito provavelmente, com a empresa privatizada, a gente vai ter que ter uma outra relação. E aí eu espero que a gente consiga resolver. Agora, isso, obviamente, Rosiane, é uma coisa que é conversa. Tem coisas que o governador consegue resolver ele com a mão dele. Tem outras que ele vai ter que fazer a articulação com o governo federal. A conversa com o governo federal ela é fundamental e ela tem que ser contínua. Você é a favor da privatização? Em alguns casos, sim, em outros casos, não. Eu acho que o Estado ele precisa ser menor.
A gente não pode ter um Estado grande como a gente tem hoje, em que empresas muitas vezes acabam tendo um custo maior pelo desperdício. O sistema Eletrobras e Petrobras tem uma clareza disso daí. Se você tivesse boa parte do sistema Petrobras privatizado, a gente não teria tido todos os escândalos que nós tivemos. Nós temos que ter um entendimento de que o Estado ele precisa ser menor para que sobre mais dinheiro e que ele possa fazer os investimentos. Hoje, o que a gente tem? Uma política de um Estado grande, e o PT fez muito isso ao longo dos últimos 13 anos no Brasil, botou todos os sindicalistas empregados e quem paga a conta é o povo brasileiro. E isso precisa acabar. O Estado ele tem que ser mais enxuto para poder sobrar dinheiro e a gente ter menos imposto. Não dá para aumentar a conta pública e aumentar o imposto para que o povo faça esse pagamento. O seu plano de governo fala sobre mobilidade urbana, mas a gente olhando parece ser algo mais focado na capital. E o interior, o que você pensa para lá e por que o interior ficou excluído desse plano de governo no que diz respeito à mobilidade urbana? Na verdade, esse plano de governo, Newton, ele foi enviado para o TRE, foi o plano que a gente protocolou, porque você tem que protocolar o plano. E esse plano ele foi sendo moldado ao longo da campanha, com contribuições do CIRLAN, do PMN, do PSB. Em relação à infraestrutura, aí a gente vai falar de mobilidade, vai falar do interior. É inadmissível a gente ter tido um ministro dos transportes que não tenha sinalizado os nossos rios. Os nossos rios precisam ser sinalizados e balizados. O rio é a principal estrada do Amazonas. Eu preciso cuidar bem disso para que a gente tenha um transporte fluvial seguro e, consequentemente, mais barato. Segundo ponto, verificar quais são as nossas estradas que estão em condições precárias de manutenção e dar a manutenção. Muitas vezes você não tem que recapear a estrada, duplicar a estrada, você tem que dar condições para que ela possa funcionar. As nossas vicinais, em parceria com os municípios, muitas vezes basta você ter o equipamento que os próprios agricultores abastecem o trator para poder planar aquele ramal e resolver aquele problema para que ele possa escoar a produção. Vindo para Manaus, qual é a nossa intenção? Nós temos alguns eixos extremamente complicados dentro da cidade. Na Rodrigo Otávio, 7 horas da noite, tu tens uma dificuldade de mobilidade enorme. Djalma Batista, Constantino, Cosme Ferreira, todas essas áreas a gente tem uma dificuldade enorme de mobilidade. E se você pegar a gestão do município nos últimos 5 anos, que é a gestão do prefeito Arthur, e pegar os 4 anos do Amazonino, qual foi o grande projeto de mobilidade urbana que eles deixaram ao longo desses últimos 9 anos? Nenhum. O Amazonino fez as obras que ficaram com recursos em caixa da prefeitura e licitadas pelo prefeito Serafim, que foi a conclusão do Coroado e aquela obra da passagem de nível da Efigênio Salles. O Arthur, em 5 anos de governo, ele fez aquela passagem de nível na frente do aeroporto, ali na área do aeroporto, que não resolveu o problema de mobilidade. Manaus precisa ser planejada. O governo vai pegar, a partir do próximo mês de novembro, nós vamos ver todas as grandes obras viárias que são necessárias para o futuro de Manaus, projetá-las, orçar e correr atrás de financiamento para fazer. Uma parte a gente vai conseguir com financiamento e a outra a gente vai cortar o custeio para fazer investimento. Achei interessante no seu plano de governo, nesse ponto, porque alguns planos eles nem se detalham, eles colocam temas como plano de governo. E aí o senhor citou exatamente as vias que são... Os eixos, né? Que o senhor pretende mexer se eleito governador. O senhor acha que dá realmente para mexer com todas essas vias ao mesmo tempo em um ano em Manaus? Não. O que a gente se propõe exatamente em projetar essas grandes obras e começar a realização. Parte vai ser feita em 18 e parte vai ficar para o futuro. Agora a gente precisa ter isso projetado. Porque se você tiver o projeto, Rosiane, aprovado, tudo bonitinho, você vai na CAF, você vai no BID, você vai no BIRD e você aprova um recurso para aquilo, o recurso vem para a conta do Estado. E aí a execução você vai demorar 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas seja quem for o governador, ele vai ter que fazer a obra porque o recurso está carimbado para aquela obra.
Seu pai está acompanhando aqui a sua entrevista e eu queria lhe perguntar qual foi a participação dele no seu preparo, no seu plano de governo, por exemplo, para essa eleição para governador e nas suas participações de debate com os outros candidatos. Pois é. Acabo tendo uma responsabilidade muito grande porque o deputado Serafim sempre foi muito bom, tanto em debate quanto em entrevista. Então, sempre cobram do filho que ele seja melhor do que o pai. E eu tento fazer o meu melhor para que eu possa, dentro dessa eleição, ter uma participação boa. Entendo que estou tendo. Ele tem ajudado, aconselhando, orientando em muita coisa. Agora, ele entende que, nesse momento, é importante que eu siga o meu caminho com as próprias pernas. E assim está sendo. Os nossos programas de televisão, Rosene, quem escreve os programas, e aqui no estúdio tem Cirlan, Aglei e Serginho, que são testemunhas disso, quem escreve, quem roteiriza, quem diz como vai ser, sou eu. Se der certo, se der errado, a culpa vai ser totalmente minha. Mas a nossa campanha não tem roteirista, redator, marqueteiro, não tem nada disso. A gente montou um estúdio dentro do partido, comprou uma ilha de edição de 10 vezes no cartão de crédito e estamos tocando a nossa campanha. E fazemos um bom programa de televisão. Você vendeu carro para fazer essa edição? Você vendeu casa? Não. O senhor pediu dinheiro de empresário? Não. Quem comprou a ilha de edição de 10 vezes no cartão foi o deputado Serafim. Eu comprei outras coisas de 10 vezes no meu cartão. Vai ser declarado na... Claro, obviamente. O senhor falou que o senhor que faz o roteiro, né? E a sua campanha tem usado um pouquinho do cômico, do humor, para atrair a atenção do eleitor. Você acha que está dando certo? Tem retorno nas ruas? Sim, a veia cômica da campanha, ela é um alerta ao eleitor. Na verdade, tem um candidato que a gente fez uma propaganda matando uma abelha e o candidato entendeu que era com ele a propaganda. Eu não sei por que ele entendeu isso, mas ele entrou com um pedido para tirar a propaganda do ar e a juíza negou a liminar, porque a nossa campanha ela não é ofensiva, ela é uma crítica. O passado não volta. Quem ama, Newton, liberta e não aprisiona. Não dá para governar o Estado de uma mesa de dominó. Deixa eu ver aqui o tempo que a gente está na entrevista. Eu gostaria de fazer algumas perguntas que vêm aqui do nosso internauta, até para que ele possa interagir, fazer sua pergunta, ser estimulado a participar, até porque eu acho que é um tipo de veículo, a internet permite que a audiência não seja aquela audiência passiva, mas que ela também possa participar. Rosine, você tem alguma por aí? Aqui atualiza bem devagar, mas eu vou ler a última aqui. Joaquim Felipe, ele coloca aqui que de todos os candidatos ao governo, na opinião dele, o senhor é o mais preparado, levando-se em consideração o intelecto e a postura coerente ao longo da vida pública, fazendo um contraponto à velha política daqueles que já governaram o Amazonas. É muita responsabilidade, né? E eu tenho, a juventude, eu acho que os candidatos mais jovens acabam tendo essa pecha. Quantos anos o senhor tem? 40 anos. E é o meu número, né? Que é 40. Nós acabamos tendo uma responsabilidade maior, porque antes de mim e antes de outros jovens que disputam essa eleição, outros já tiveram oportunidade. E esses outros não souberam aproveitar o momento. Eles utilizaram um bom desempenho de 2010 e o bom desempenho de 2014 para fazerem alianças com a velha política. E o que a gente combate é isso. Eu não tenho nada contra os velhos políticos. O meu pai é um homem que tem história e que é um político experiente. Então, eu não posso achar que eu sou melhor do que os velhos políticos. Não. Todos eles têm importantes contribuições e que a gente tem que buscar o que de melhor cada um deles pôde dar ao Estado. Agora, o momento que nós vivemos é um momento de renovação. E é importante que a roda gire e que os jovens tenham acesso ao poder. A roda gire remeteu a uma outra música de campanha da abelha. A roda do destino, né? O senhor Essa roda do destino, ela tá furada. Olha, o senhor estava citando aí outros que tiveram oportunidade, o senhor estava falando do vice-candidato da coligação União pelo Amazonas, o Marcelo Ramos. E ele reagiu a essas críticas, o senhor fez no debate da UEA, e ele reagiu dizendo, olha, ali não tem nenhum santo, não tem nenhum puro, todos eles em algum momento, e ele colocou que o próprio PSB esteve na coligação, apoiou o governador que foi cassado.
O que o senhor acha disso? Esse discurso de que é o novo, que não vai Eu se acho coligar graça, com o Rosiane, antigo, porque ele tem coerência em função dessas outras ele é alianças? uma pessoa que não tem credibilidade para falar nada de ninguém. Aliás, o Marcelo, peixe morre pela boca, né? O Marcelo é um peixezinho, porque ele fala as coisas hoje e amanhã já não é mais o que ele falava. Tem uma hora que ele diz que o fulano é bom e outra, não, o fulano já não é mais bom. E ele não tem credibilidade. Tanto não tem que ele em Manaus não consegue andar e estão mandando ele para fazer campanha para o interior para ver se ele passa menos vergonha. Quando ele disse que o meu pai foi vice do Eduardo, meu pai foi vice do Eduardo em 1998. Ele até disse lá na hora, e se você pegar o vídeo, você vê, ele dizendo, não, é outro Braga? É outro Braga, sim. O Braga de 98 não era acusado de corrupção por todos os lados. Ele não era o político que ele é hoje. O Alfredo de 2010 não é o Alfredo demitido do governo Dilma por corrupção. E o Melo de 2014, Newton, você não vai me ver, de forma alguma, me aliançando com Eduardo e Amazonino. Então, qualquer candidato contra Eduardo e Amazonino, eu serei o outro. Eu não sou Eduardo e Amazonino em hipótese nenhuma. O jovem que nos assiste, o eleitor que ainda quer confiar e acreditar nos jovens políticos, pode ter inteira tranquilidade disso. Eu não apoio Eduardo e Amazonino. Eu não me misturo com eles. Bem, o Natanael Caetano, ele está fazendo o seguinte comentário. Pena que essa entrevista não chega a todos os municípios do Amazonas. Bem, eu gostaria de aproveitar aqui que o Natanael está comentando isso, para pedir a você que está acompanhando essa entrevista do BNC fora de Manaus, que quando comentar, dizer de onde está assistindo a gente, de onde está acessando a nossa entrevista aqui pela fanpage do BNC. E também dizer para você que você pode curtir e compartilhar essa transmissão e curtir a nossa página no Facebook. O Diego Nunes Sobreira, ele queria que o senhor explicasse um pouco melhor a criação do BOP. Acho que ele não... Acho que é uma proposta bem diferente, que realmente, acho que de todas as propostas colocadas até aqui, a que mais chamou a atenção, né, de todos os candidatos, acho que por essa expectativa das pessoas e em relação à questão da segurança pública. Porque hoje a gente vive um clima em que o cidadão está preso dentro de casa e o bandido está solto no meio da rua. E isso acontece em todos os cantos, em todos os bairros. O BOP vai funcionar como uma força especial em que vai pegar os melhores homens do COI, Força Tática e ROCAM. A gente vai pegar esses homens, dar alto treinamento. Newton, tem policial militar, soldado da PM, e se tiver algum policial militar aqui, ele pode confirmar isso para vocês. Eles, se quiserem treinar tiro em stand, na maioria das vezes eles têm que comprar munição do bolso deles para poderem ir para um stand de tiro. E o policial ele não está tendo a oportunidade de se reciclar, de treinar, porque tiro é treino. Se você não treinar, você fica frente a frente com o bandido, você erra, mas o bandido não vai errar, porque ele tem esse treinamento que o crime organizado dá para ele. Bem, inclusive, essa semana a gente tem o caso de um policial que travou luta com um bandido e o bandido perdeu a arma. Tirou a arma dele. Né? E aí, Newton, olha o absurdo. Você vê ali que ele estava no meio de um bairro, ele estava sozinho, devia ter um outro PM dentro da viatura, e ele vai travar a luta com um assaltante, podendo ter um outro que estava protegendo para alvejá-lo. Então, a nossa polícia, ela está desprotegida também, né? Ele não podia ter entrado naquela briga e ele não podia ter chegado ali sozinho. A polícia tem que chegar chegando. E no nosso governo a polícia vai chegar chegando. Tenha certeza disso. Vamos ver aqui alguma outra pergunta. Eu quero ver aqui mais uma pergunta. Marcelo da Charlene, eu e minha família voltamos aqui à torcida já, né? Deixa eu ver aqui. Tem uns aí, né? Que senão... Deixa eu ver aqui alguma pergunta para... se os eleitores estivessem, de fato, preocupados com o futuro melhor da política, sem dúvida, sem políticos corruptos, Marcelo Serafim é eixo político. Ficha limpa, eu voto no Marcelo Serafim.
E você, eu acho que o senhor botou o seu exército aí de fãs para... Eu tô atrás de uma pergunta aqui. Vamos ver. Ah, sim, tem uma outra... Tem aqui, eu vou aproveitar essa abordagem do BOP, que tem uma pergunta do internauta que está querendo saber como é que seria isso. Se seria o BOP, formaria por concurso, policiais... Não, a gente vai aproveitar os policiais que a gente tem dentro da estrutura da polícia. Nós vamos pegar os 300 melhores homens para formar o BOP. E dentro da área de educação e linkado com segurança pública, o que a gente tem? A gente tem uma proposta de ampliar o número de escolas militares. As pessoas que nos assistem são pessoas simples, que têm os filhos em escola pública, grande parte delas gostaria de terem os filhos dentro de uma escola militar, por conta da disciplina. Tem uma pergunta, inclusive, de uma pessoa a respeito disso. Tu queres falar? Aí não, mas ela justamente se tinha proposta das escolas. E aí a nossa ideia é que dentro das áreas de maior criminalidade, onde o crime esteja mais presente, onde a violência esteja mais presente, que a gente transforme as nossas escolas estaduais em escolas estaduais militares, para que a gente possa ter mais um instrumento de combate ao crime, de educação e de formação do nosso jovem. Ele vai ser orientado dentro da escola, que não é para ele virar avião do tráfico de drogas. Essa coisa do BOP mexe mesmo com as pessoas. Eu recebi uma pergunta de um jornalista que está acompanhando, ele pediu para não ser identificado, mas ele pergunta se onde esses superpoliciais atuariam com seus equipamentos pesados? Nas já sofridas comunidades carentes da periferia? Olha só, a gente tem que parar com o discurso de vitimização. A gente tem uma sociedade que é vítima e que quer ser transformada. E tem uma sociedade que é vítima e que não quer ser transformada. Eu vou dar um exemplo. Aqueles meliantes que degolaram 60 pessoas no final do ano, eu não entendo aquelas pessoas como alguém que pode ser transformado. Aí eu vou deixar o meu filho, o teu filho, com esse tipo de gente, aí é repressão, gente. A gente não pode poupar esse tipo de gente. Uma coisa é a sociedade vítima que será beneficiada pelo Estado, através da boa educação, através da boa saúde, através de um Estado gerador de emprego. A outra é a pessoa que é bandido. Bandido não vai ter mãozinha na cabeça, não. Vai ser tratado como bandido. E isso incomoda muita gente, inclusive da esquerda, Rosene. E eu sou um político de esquerda. Só que eu sou um político de esquerda antenado para o que a sociedade está pensando, para o que a sociedade está vendo. E nós precisamos proteger, primeiramente, a sociedade. Direitos humanos são fundamentais e a gente respeita. Agora, tem gente que não é gente. Quem degola os outros, essa pessoa não tem que ser tratada como uma pessoa normal. Ela tem que ser reprimida fortemente e tem que estar dentro da cadeia. O senhor falava há pouco da transição que o partido está passando, que o seu pai também compreende que é preciso que o senhor passe. Imagino que o partido tenha avaliado que eleitoralmente o senhor está mais maduro nesse momento para lançar o senhor e não o seu pai a um cargo executivo. O senhor acha que consegue superar em votos a votação boa que o deputado Serafim teve na eleição de 2016? Isso a gente vai saber no dia 6 de agosto, né? Agora, uma coisa, Rosene, eu estou muito tranquilo. Eu fiz uma campanha ao longo do tempo extremamente propositiva. Tudo que a gente estudou, Newton, a gente consegue dizer de onde a gente vai tirar o dinheiro para fazer isso, de onde vai tirar o dinheiro para fazer aquilo. Todas as nossas propostas, elas são planejadas, pensadas e projetadas. Nós fizemos uma campanha bem inovadora, uma campanha crítica, bem humorada e propositiva. Aconteça o que acontecer no dia 6 de agosto, Newton, eu estou extremamente feliz, porque eu pude passar para a sociedade que não me conhecia, enquanto político de fato, um Marcelo que muita gente não conhecia. E eu tenho a mais absoluta certeza que tanto eu quanto o Cirlan, no próximo dia 6, sairemos muito maiores do que entramos e com muito mais respeito das pessoas do que tínhamos antes. Falar nessa perspectiva aí de 6 de agosto, no eventual segundo turno, PSB, PMN fora do segundo turno,
Qual seria o caminho dessa coligação? Ficaria fora, assistiria de camarote, entraria na campanha? Olha só, primeiro que a gente não trabalha com a hipótese de estarmos fora do segundo turno. Então, a gente primeiro tem que esperar às 18 horas do dia 6 de agosto para pensar nisso. Quem pensa o que vai fazer no segundo turno agora não está disputando a eleição para valer. E eu e Cirlan estamos disputando a eleição para ganhar a eleição. A gente reconhece todas as nossas dificuldades. Falta de dinheiro, falta de estrutura, gasolina, não tem lancha para ir para o interior, não tem avião, não tem nada. Mas a gente tem a boa vontade. A gente chega pelo BNC, a gente chega por outros portais, a gente chega pela TV e a gente acha que pode chegar. Então, vamos lutar até o dia 5 à noite para chegar. Se no dia 6 a gente não chegar, a gente vai sentar, mas muito provavelmente o caminho que o PSB e o PMN tomarão será um caminho de comum acordo dos dois partidos. A gente está extremamente entrosado, integrado, e os dois partidos vão decidir, provavelmente juntos, os caminhos a seguir. Tatiane Guimarães aqui, espero que o BOP supere as expectativas do povo. Ou vai Vote ser no que 40. ou vai ser que nem a Raio, que foi extinta. A Raio era Polícia Civil, não era isso? Foi uma tentativa que fizeram ali, mas que não... Porque assim, o Newton, você só faz política de segurança se você tiver a vontade real de fazer política de segurança. Tu não pode pegar um negócio, não, isso aqui vai ser uma marca, Raio, Trovão e tal, não. Nós vamos ter o BOP. E o BOP vai entrar para reprimir a alta criminalidade. E de forma muito preparada e muito qualificada. Tem o Douglas Chagas, ele tem uma pergunta aqui. O estado do Amazonas tem sido alvo de várias invasões latifundiárias nos últimos anos. Também sabemos que o estado não tem se movimentado para combater essa prática, agindo apenas quando o nível de ocupação está avançado. Existe algum planejamento dentro do governo do Marcelo para inibir o combate a esse tipo de ocupação? Eu também não li no seu plano de governo em relação à questão da moradia, né? De ampliar porque há um déficit muito grande no estado de moradia. Né? A gente tem 300 mil famílias que estão inscritas em programas sociais para ganhar em casa. E é impossível o governo dar 300 mil casas. Em relação à invasão, a nossa política é a mesma do deputado Serafim quando foi prefeito, tolerância zero. Na gestão dele enquanto prefeito, todas as invasões morreram no início. E no nosso governo vai ser do mesmo jeito. Não dá para a gente tolerar esse tipo de coisa, Rosiane, porque assim, tu começa uma invasão, aí amanhã tu tem que levar água, luz, telefone, esgoto, tu tem que levar tudo ali para dentro. É muito mais lógico que o Estado trabalhe em projetos de loteamento para que as pessoas tenham o seu lote de terra. Porque se o Estado lotear, pegar um terreno e lotear e dividir, essas pessoas vão lá e vão montar a sua casa. Elas não fazem isso nas invasões? Monta de madeira, monta de algum jeito, mas ela vai lá e monta. O Estado entraria de uma forma planejada. Agora, o déficit habitacional você não resolve nos próximos 20 anos, o que dirá no próximo ano. A gente tem que pensar quais são as soluções. Eu entendo que loteamentos, para que possa ser dado àquelas pessoas de maior necessidade, seja o mais importante. E outra coisa que a gente vê muito nesses programas é da pessoa pegar a casa hoje e vender a casa depois, Newton. Isso daí não dá para tolerar, né? Porque se eu preciso de uma moradia, eu não vou vender essa moradia depois. O senhor fala que tem aí a convicção que pode chegar ao segundo turno, pode sair como vencedor dessa eleição, mas o senhor sabe, as pessoas têm acesso às pesquisas eleitorais, né? Embora esteja apresentando propostas importantes e contribuindo nesse debate, o senhor sabe que é um pouco difícil em função dessas pesquisas eleitorais. Mas o senhor coloca aí que vai sair melhor do que entrou nessa campanha. O senhor acha que esse espaço lhe projetou o melhor para 2018? O senhor pretende deixar de ser vereador em 2018 e não na hipótese de não vencer a eleição esse ano? Olha só. O senhor pretende voltar para a Câmara dos Deputados? Deixa eu lhe falar uma coisa. Primeiro, que essas pesquisas que a gente vê, elas são pesquisas de torcida. E são pesquisas com claro objetivo de manipular, de dizer que o amazonino está melhor do que o Braga e que, portanto, é para o pessoal apoiar o amazonino e não o Braga. Isso daí é um negócio que a gente conhece. A gente conhece quem são os atores.
Os atores de pesquisa são sempre os mesmos atores. A gente tem dados nossos que a gente sabe qual é o nosso tamanho. E por isso que eu te... Olha só, hoje não, mas a eleição é só daqui a 10 dias e mais 2, que eu não vou falar qual é o valor, porque senão vai falar o número do contrário. Não dá para dizer que é 40. Falta um pouco também, mais né? de 10 dias. E um pouco menos de 40. Mas em relação ao futuro, Newton, que você perguntou, eu tenho uma decisão comigo. Eu não disputarei mais eleição para o cargo de vereador. Embora seja o mais importante cargo de todos na política, porque ele é o político que está mais na base, que está mais na proximidade, eu entendo que 8 anos como vereador já é tempo para eu aprender, para eu me qualificar mais, para eu me preparar. Me dá tristeza ver um parlamento submisso a um prefeito como o Arthur. Isso daí eu não consigo tolerar e eu tenho a decisão de não disputar mais a eleição de vereador. Agora, nessa estrutura de poder, nessa estrutura de organização política, onde é que se houve uma casa parlamentar que não reproduza essa condição da classe política? É muito difícil, né? Se o parlamentar entendesse a importância que ele tem, certamente ele agiria de forma diferente. Eu ajudei o prefeito Arthur Virgílio nos 2 primeiros anos de mandato e depois vi que o caminho não era o caminho com o qual eu concordava, me distanciei, continua sendo meu amigo, mas meu adversário político. Deixa eu ver aqui, aproveitar que o ouvinte está mandando, o internauta está mandando, nosso vício de ouvinte de rádio. O Biel Mendes está escrevendo aqui. Marcelo, você pensa em fazer parceria com empresas, principalmente na área de saúde? Não. Na área de saúde, a gente vai diminuir ao máximo, e dentro do que for possível, as terceirizações. Se eu tiver uma demanda muito maior, por exemplo, de ressonância para fazer, e que eu não consiga cumprir com o Estado, eu vou ter que terceirizar. Mas a nossa ideia é que a gente tenha equipamento de ressonância, tomografia, ultrassom à vontade, raio-x à vontade, dentro dos 4 maiores hospitais, que são Delfina, Platão, João Lúcio e 28. Se a gente montar uma estrutura de diagnóstico laboratorial e por imagem dentro desses 4 hospitais, a gente vai ter bem atendido esses pacientes e vai conseguir atender a demanda que vem de fora para dentro. Bem, a gente já está... Eu queria voltar um pouquinho, o Newton fez a pergunta para o senhor sobre a possibilidade no futuro o senhor ter como projeto voltar à Câmara Federal. Eu não entendi direito a sua resposta, porque há um campo ali que está sendo construído nessa eleição suplementar, possivelmente, que gera essa possibilidade para o ano que vem. E também sob a conjuntura de políticos que vão sair mais magros, digamos assim, dessa eleição. Políticos com um nome jovem, que também disputariam esse mesmo tipo de cargo. O senhor acha que isso coloca o senhor numa condição melhor? 18 é uma possibilidade, sim. Eu não escondo de ninguém, Newton, o meu desejo de voltar à Câmara dos Deputados, que eu exerci o meu mandato ao longo de 4 anos e tenho muito orgulho do mandato que tenho e que fiz, né? Então, isso é uma coisa que a gente não descarta. Mas o que a gente quer é ser governador, a gente não quer ser deputado federal de novo, nesse momento. O senhor pretende provar alguma coisa para você mesmo, por exemplo? Não, olha só, Newton. Eu estou falando do contexto que você se elegeu deputado federal. Quando meu pai era prefeito, eu tive 90 mil votos. Exato, e depois... Tive 70 mil votos. E você, que é um parintinense, sabe o que aconteceu, por exemplo, em Parintins, em que o Eduardo Braga lançou o Alexandre da Carbrais para tirar os meus votos em Parintins. Eu era um político, e sou até hoje um político respeitadíssimo em Parintins. É uma cidade que eu, no meu mandato de deputado, fui mais de 40 vezes em 4 anos. Então, eu era um cara que conhecia e conheço todo mundo dentro de Parintins pelo nome. Eu tive 8 mil votos sem gastar dinheiro e o Alexandre teve 20 mil votos. O Eduardo montou 2 estratégias para me derrotar. Parintins e dentro de uma igreja de um pastor muito querido por mim e que me apoiava. Ele lançou esse candidato a deputado federal e teve 50 mil votos. E lançou o Alexandre da Carbrais, que teve quase 20 em Parintins. Essas 2 tacadas do Eduardo me tiraram a eleição. E essa ele está me devendo até hoje. O que eu puder fazer para derrotar o Eduardo, eu farei sempre. O Eduardo é um homem que não é do bem. O Eduardo é perseguidor.
O Eduardo, ele gosta de pisar no pescoço das pessoas. E agora ele recebe tudo que ele fez de ruim com todo mundo de volta. Não é à toa que ele está despencando e é um nome fora do segundo turno hoje. Bem, queria só aproveitar aqui e dizer que Eduardo Braga já confirmou que estará aqui nessa rodada de entrevistas e terá a oportunidade de fazer contraponto com o candidato Marcelo Serafim. E eu convido ele para fazer contraponto comigo no debate. Pronto. Dia 3 de agosto, não percam. O senhor fará qualquer coisa para ver o Eduardo Braga derrotado, até se aliar ao amazonino? Não, peraí. Uma Qualquer possibilidade. coisa menos o amazonino. Na briga do capeta com coisa ruim, o inferno sempre ganha. Eu tô fora. Mas o senhor disse que até um cachorro pirento você Desde que o apoia- cachorro pirento não seja o amazonino. Você faz mais uma ressalva na sua afirmação. Não há nenhuma possibilidade de eu caminhar com o amazonino e com o Eduardo. Esses dois políticos não terão jamais o meu apoio. E quem está falando aqui é o Marcelo Serafim, não é o outro Marcelo. Renê Zafé faz faz um comentário, estou identificando aqui a figura. Ah, Se identificou, né? aí é o porta, aí não vale. Bem, a gente já está terminando aqui o nosso tempo, a gente estabeleceu um tempo de uma hora para os candidatos e nós queremos lhe deixar à vontade para que você pudesse abordar temas ou um tema, alguma coisa que a gente não tocou e que você acha que é interessante para você queria falar sobre. Rapidamente, Newton, de geração de emprego e renda, tá? Dentro do nosso governo, Rosiane e Newton, o que a gente pensa? O Estado precisa ser menor, menos burocrático e liberar mais para que a iniciativa privada possa gerar emprego e renda. O comércio e a indústria têm grandes dificuldades dentro do Estado pela alta burocracia e a gente vai, em parceria com eles, resolver isso. Segundo ponto, nós vamos trabalhar junto com a AFEAM e junto com o IPAAN para que a gente, primeiro, possa ter liberados projetos desenvolvimentistas dentro do interior do Estado. E, segundo, utilizar a FEAM para poder financiar esses projetos dentro do interior do Estado. Fazendo isso, a gente vai estar gerando emprego e renda dentro do interior e ajudando a fixar o homem dentro do interior do Estado. E dentro da cidade de Manaus e do interior mais próximo, nós trabalharmos num grande polo turístico. O mundo inteiro vive do turismo. E o Amazonas não explora essa veia do turismo. E a gente vai trabalhar nisso, em parceria com a FEAM, em parceria com a agência de fomento, em parceria com toda a área do comércio, toda a área do turismo. Nós vamos trabalhar nisso fortemente, porque o turismo é, sem dúvida nenhuma, uma das formas da gente trazer dinheiro de fora para dentro do Amazonas. E a gente vai trabalhar. Então, eu só queria dar esse adendo. Eu gostaria de dizer que nós estamos fazendo essa rodada de entrevistas e que a internet que nós estamos usando é da Proveinter. A Proveinter que é parceira do BNC nas transmissões ao vivo. E é esse sinal de qualidade que é fornecido pela empresa, pela Proveinter, que garante essa qualidade de transmissão que a gente está fazendo dessas entrevistas e as nossas transmissões ao vivo do BNC. Quero agradecer a você que esteve com a gente. Agradecer. Só mais uma. Sim, a gente vai falar. Quero agradecer a todos vocês que curtiram e compartilharam e dizer para você que está acompanhando a gente que ainda não curtiu a nossa página, você possa curtir também. Eu queria aproveitar aqui também para agradecer o meu vice Cirlan, pedir que o Cirlan viesse aqui. Se eu me levantar, eu acho que eu vou ficar fora da... Não sei se eu fico, mas o Cirlan que está aqui, vem mais para cá, Cirlan, abaixa aqui, ó. Nosso vice-governador, um cara que abraçou a nossa campanha, que nos ajuda muito e que é um grande parceiro, o Newton. Nós somos mais baixos, a gente pode ficar em pé, né? Tu pode, o Cirlan e eu estamos ficando... Senta aqui, Cirlan. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer o Cirlan, agradecer o PMN pela grande parceria que a gente fez nessa eleição, ter a certeza de que nós estamos trabalhando num projeto de futuro. Projeto eleitoral, sim, mas um projeto de futuro para o Estado do Amazonas, em que novas forças políticas possam se juntar para que a gente possa fazer a diferença. Eu sempre digo, Newton,